Eu tinha falado para vocês ontem, né? Eu tinha revisado algumas simbologias das equações químicas, né? Por que isso? Porque quando a gente fala de transformação física, transformação química, a gente usa, turma, muitas daquelas simbologias, né? Então, só para a gente dar uma revisada, porque eu tinha falado daquilo lá, acho que foi no primeiro ou segundo dia de aula, mas mais para vocês poderem perceber melhor a matéria de hoje, tá? E do que vai vir também. Então, olha, hoje nós vamos falar dos estados da matéria, tá bom? Então, veja, o primeiro estado da matéria é o estado sólido. O que é que caracteriza, turma, uma substância sólida? As substâncias sólidas, elas vão ter praticamente nenhuma movimentação entre átomos e moléculas. A energia cinética de átomos e moléculas é próximo de zero, tá? Não chega a ser zero, porque é zero no estado de zero absoluto de temperatura, né? Que não é o caso. Mas substâncias sólidas, elas têm uma energia cinética muito baixa. Energia cinética é energia de movimento, né? Então, átomos e moléculas praticamente não se movimentam quase nada, tá? Agora, outra coisa que caracteriza substâncias sólidas, elas têm uma estrutura que a gente chama de estrutura cristalina, tá? O que é uma estrutura cristalina? São estruturas geométricas. Então, quando você pega uma substância sólida e você olha no microscópio, num bom microscópio, você consegue enxergar aglomerados geométricos. Existem diversas formas geométricas, né? Por exemplo, alguns cristais, quando você quebra o cristal, assim, você olha dentro, você vê, assim, algumas formas hexagonais, né? Tem alguns cantinhos, assim, que são bem geométricos. Por quê? Porque é uma característica dessa compactação de átomos e moléculas. Isso caracteriza o estado sólido, tá? Geralmente, turma, no estado sólido, existe uma força muito boa que une esses átomos e moléculas numa substância. Por isso que eles praticamente não conseguem se movimentar, tá? Então, essas são as características principais de uma substância em estado sólido, tá? Agora, o que caracteriza, turma, uma substância no estado líquido? Em geral, uma substância líquida, ela já detém, entre átomos e moléculas, uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia que ela guarda é suficiente para fazer o quê? Com que átomos e moléculas comecem a se movimentar. Então, átomos e moléculas se movimentam. Conforme eles se movimentam, a substância, ou aglomerado de substâncias, vai ter uma movimentação fluida, né? Uma movimentação livre. Átomos e moléculas estão unidos? Estão, mas eles não estão compactados como na forma sólida. Então, eles estão unidos, mas essa união é mais leve. Então, existe uma fluidez de movimento. Então, isso caracteriza substâncias líquidas. Elas têm energia cinética bem maior que uma substância sólida, tá? Agora, tudo isso já fica mais diferente quando você tem uma substância gasosa, tá? A substância gasosa, ela detém tanta energia, a energia cinética é tão alta, a movimentação é tão alta de átomos e moléculas, que acontece o quê? Eles se desprendem no espaço e eles se separam. Então, você tem separação molecular. As moléculas se separam, tá? Então, o que caracteriza uma substância no estado gasoso? A separação de moléculas devido à alta energia cinética. Eu vou falar isso depois ainda na forma de gráfico, né? Então, eu vou repetir isso que eu estou falando de novo depois, tá? Mas, então, substâncias gasosas, elas detêm uma energia maior, tá? Essa energia garante com que elas tenham uma alta energia cinética. Essa alta energia cinética rompe as ligações intermoleculares e as moléculas ficam livre, leve e solta, tá? No espaço. Beleza. Agora, acabou? Não. Na verdade, existe o estado de plasma, tá? Um pernilongo aqui.
Então, o estado de plasma. O que caracteriza, turma, o estado de plasma? A energia é muito mais alta que no estado gasoso. E é tão mais alta que no estado gasoso que ocorre a separação dos átomos. Os átomos se separam na forma de íons. Então, na verdade, você tem uma separação iônica, né? Mas, na verdade, é uma separação iônica, principalmente dos elementos metálicos. E essa separação atômica, turma, ela ocorre por conta dessa alta energia cinética. Então, a quantidade de energia tem que ser muito alta. Onde que eu vejo plasma? Nos trovões. Toda vez que você vê um trovão cruzando o espaço, né, cruzando a atmosfera, o espaço não, né, o espaço que eu falo é da biosfera. Sempre quando você vê lá uma descarga elétrica e aquela claridade meio prateada, né, ela é branca prateada, aquilo lá, turma, é o estado de plasma. Por que ele fica branco daquele jeito? Porque, turma, quando a descarga elétrica atravessa a atmosfera, ela descarrega uma alta quantidade de energia nas moléculas que compõem a atmosfera terrestre. Essas moléculas, turma, principalmente nitrogênio e oxigênio, quando elas recebem essa quantidade de energia, esses elementos vão ficar tão alucinados com tanta energia que eles estão recebendo que eles evoluem para a forma de plasma, tá? Então, você tem uma separação aí atômica, tá? Então, no estado gasoso, a separação é molecular. No estado de plasma, a separação é atômica, tá? E para que isso ocorra, você precisa de uma quantidade bem mais alta de energia, tá? Então, veja, a gente tem sólido, líquido, gasoso e lá no alto, com mais energia de tudo, o plasma, tá? É o quarto estado da matéria, né? Acabou aí? Não. Existe o condensado de Bose, né? O condensado de Bose, turma, é um estado da matéria, ele já é reconhecido, né? Logo, logo todos os livros aí vão ter esse quinto estado da matéria. Só que esse quinto estado da matéria, você só consegue obter quando os materiais eles são resfriados ao que a gente chama de 0 grau absoluto, tá? O que é isso? Se você pegar um material e baixar a temperatura dele para menos 273 graus Celsius, tá? É uma temperatura, a gente não consegue nem imaginar isso, é mais frio que o espaço, né? A menos 273. Quando esses elementos químicos chegam nesse estado de resfriamento a zero grau absoluto, o que acontece com a substância? Ela adquire uma característica completamente nova. Para vocês terem uma ideia, um pouco de material que eles já obtiveram, se você colocar ele num copo, ele flui para fora do copo. Mesmo, não existe efeito de gravidade que segure esse material. Ele não obedece nenhuma outra característica de um estado sólido, de um estado líquido, de um estado gasoso ou de um estado energético, como é o estado de plasma. Então, o estado de plasma é o mais quente, com mais energia. E o condensado de Bose, ele está do outro lado, ele é o de resfriamento absoluto, tá? Alguns chamam isso de luz líquida, né? Esse estado. Mas eu acho que isso aí confunde um pouco. Mas imagina, por exemplo, se você pegasse uma xícara, você colocasse água dentro dela, um café, e esse café escorresse por fora da xícara, escorresse pela mesa e fosse embora, tá? Você não consegue segurar ele ali. Porque o que segura um café na xícara é a gravidade. Então, esse estado físico, nem a gravidade ele obedece, tá? Então, é um estado físico novo. Então, nós temos nós não, né? Existem 5 estados físicos da matéria, tá? Alguma pergunta, por enquanto? Alguma pergunta? Não? Ninguém tem dúvida? Beleza, vamos continuar. Se eu me achar aqui, a gente continua.
Aqui. Agora, turma, como é que a gente pode ver esses estados físicos num gráfico, tá? Eu vou pegar principalmente os 4 estados físicos mais importantes, que é o sólido, líquido, gasoso e o estado de plasma, tá? Então, uma substância química no estado sólido, ela tem mais ou menos essa configuração que você está vendo aí. Os átomos e moléculas estão todos agrupadinhos, empaçocados, todos juntinhos. Imagina com aquele povo que pega um trem lotado, por exemplo, né? Fica todo mundo ali junto. Então, esse é o estado sólido, tá? Então, a quantidade de energia cinética é praticamente zero. Por que praticamente? Porque ela só atinge zero no 0 grau absoluto, no condensado de Bose, que não é o caso aqui, tá? Então, é próximo de zero. Agora, veja, se você pegar uma substância sólida e você mandar energia para ela, tá? E você mandar energia, quem que vai absorver essa energia, né? Então, átomos e moléculas começam a absorver essa energia e aí, turma, esses átomos e moléculas vão começar a ganhar movimento. Eles começam a ter um certo valor de energia cinética. Então, com o fornecimento de energia, quanto mais energia você fornece, mais energia cinética haverá entre os átomos e as moléculas. E se você continuar com esse fornecimento de energia, essa energia cinética ela vai se propagando até chegar uma hora que essa estrutura rígida, geométrica, ela vai se romper. Na verdade, os átomos e moléculas, eles vão continuar unidos, só que eles vão ter uma fluidez de movimento. Então, a substância vai evoluir para o estado líquido. O estado líquido, turma, é a mesma coisa que um estado sólido, só que ele detém uma maior quantidade de energia. Não mudou absolutamente nada. As substâncias químicas são as mesmas. Só que como elas têm mais energia, as moléculas e átomos estão unidas, mas não de uma forma rígida, geométrica, mas de uma forma mais fluida, tá? E se você pegar uma substância líquida e mandar energia para ela, ela vai aumentar ainda mais a energia cinética, tá? E a energia cinética, se essa energia, né, for mantida continuamente, a energia cinética vai aumentando, 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 de repente ocorre um desprendimento das moléculas. As moléculas se desprendem e aí nós vamos ter o estado gasoso. Então, veja, a fusão, turma, é a mudança de estado físico do sólido para o líquido, decorrente do quê? De fornecimento de energia e aumento da energia cinética, tá? O estado líquido, ele evolui para o estado gasoso baseado no quê? No fornecimento de energia e no aumento da energia cinética. Se você pegar moléculas gasosas, como a atmosfera, e fazer passar nelas uma alta quantidade de energia, né, que é o caso do trovão, né, no relâmpago lá, que tem uma descarga elétrica com uma quantidade imensurável de energia, então a gente chama de ionização. Essa separação atômica, né, você pode chamar de atomização, pode chamar também de ionização. E aí atinge-se o estado de plasma. O que é característico no estado de plasma é principalmente a separação dos íons, tá? Separam-se átomos e a maioria desses átomos com suas cargas elétricas, né? Então, isso caracteriza o estado de plasma. Não confundam com plasma sanguíneo. O plasma do sangue não tem nada a ver com o plasma energético, tá, turma? É o mesmo nome, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Antes que alguém pergunte. Então, nós temos aí demonstrado os 4 estados físicos da matéria num sentido ascendente de energia. Você tem o estado sólido, fornece energia, vai para o líquido, continua fornecendo energia, ele evolui para o estado gasoso, aí você parte para a ignorância, coloca lá muito mais energia e ele vai para o estado de plasma. Então, essas etapas de transformação seriam a fusão do sólido para líquido, a vaporização do líquido para gasoso e a ionização ou atomização do estado gasoso para o estado de plasma. Acabou? Não. Tem também, turma, algumas substâncias químicas, quando você fornece
uma quantidade de energia para o material sólido, o aumento de energia cinética é tão exponencial que esse material ele já evolui diretamente para o estado gasoso. Por quê? Porque essa energia cinética ela é suficiente para a quebra de moléculas. As moléculas se rompem e a gente fala que o material sublima. Então, ele não vai estar no estado sólido? Não. O aumento de energia cinética já é suficiente para quebrar as ligações intermoleculares. E as moléculas se separam e esse material vai direto para o estado gasoso, tá? Isso é o estado, isso é a mudança chamada sublimação, beleza? Então, olha, nós temos aí as 4 etapas, né, de mudanças de estado da matéria, quando se tem aumento de energia, aumento de fornecimento de energia e aumento da energia cinética, tá? Veja, quando você fornece energia, o que a substância faz com essa energia? Ela absorve, por isso que aumenta a energia cinética dela, tá? Então, você fornece energia, a substância química, né, na figura lá dos seus átomos e moléculas, absorvem esse calor, aumenta-se a energia cinética, tá? Então, a fusão, a vaporização, a ionização ou atomização e a sublimação, elas ocorrem, turma, com aumento de energia. Como é que a gente chama esses processos que ocorrem com aumento de energia? A gente chama eles, turma, de processos endotérmicos, tá? Então, a fusão é um processo endotérmico. Por quê? Porque ela ocorre por meio da absorção de energia. A vaporização também é um processo endotérmico. Ocorre por absorção de energia, assim como a ionização ou atomização, e assim como a sublimação, tá? Então, eu costumo falar para os meus alunos, quando o estado da matéria sobe, é sempre endotérmico, tá? Então, guarda essa imagem na cabeça. Sólido, líquido, gasoso e plasma lá em cima. De baixo para cima subindo, essas transformações são todas endotérmicas. Elas precisam de energia, precisam de calor, né? Elas precisam absorver para que ocorra o aumento da energia cinética, tá? Deixa eu tomar um pouquinho d'água enquanto alguém anota, toma um print de tela. Muito embora, turma, eu vá dispor essa apresentação para vocês depois, tá? Eu transformo ela num videozinho, ela vai passando os slides automaticamente e eu coloco esse material lá para vocês, tá bom? Deixa eu ver se rola aí alguma perguntinha. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quando vocês olharem para uma tempestade e você vira um raio, você fala, ó, o estado de plasma ali, né? Aquilo lá é plasma puro. Se vocês olharem aí no YouTube, vocês vão ver alguns experimentos, alguns malucos, eles fazem plasma no micro-ondas, tá? Você consegue obter plasma no micro-ondas. Não façam isso, porque senão a mãe vai escalpelar vocês, porque pode queimar o aparelho de micro-ondas quando forma o arco de plasma lá dentro, tá? Mas pode-se fazer plasma no micro-ondas também, tá? Também pode fazer plasma no micro-ondas. Não façam isso. Vamos lá. Agora, turma, da mesma maneira que as substâncias químicas absorvem energia ou calor, elas podem fazer o quê? Liberar. Então, o estado gasoso, que detém uma quantidade de energia, ele pode liberar essa energia e ele pode sublimar ou ressublimar, que a gente fala, né? O que está acontecendo? Ele vai perdendo energia, as moléculas e átomos vão perdendo movimento e elas vão evoluindo para uma forma sólida. Então, por exemplo, o estado gasoso, né? Se você deixar o sistema perder energia, ele começa a se condensar e ele evolui, né, por perda de energia para o estado líquido, tá? O estado líquido, por sua vez, se ele continuar perdendo energia, átomos e moléculas continuar perdendo energia, ele vai evoluir para um estado de solidificação, tá?
Então, essa solidificação, ela vai ocorrer até que toda a energia seja perdida, ou boa parte dela, e aí o material vai se encontrar na forma sólida. Então, a condensação, que é a mudança de estado da matéria de gasoso para líquido, ela ocorre por perda de energia, ou por diminuição, né, com consequência, diminuição da energia cinética. A mesma coisa do estado líquido para o estado sólido. Quando o pessoal põe água no freezer e a água congela, na verdade é isso que ela está fazendo, ela está perdendo calor e aí os átomos e moléculas vão evoluindo para uma forma geométrica, até ela virar gelinho, tá? E isso, então, você tem aí as 3 mudanças mais comuns, tá? Eu não coloquei o plasma, turma, porque ainda não tem um nome definido para quando as substâncias se unem e voltam para o estado gasoso. Por isso que eu não coloquei o plasma na volta, tá? Geralmente a gente se refere a processo de ionização do plasma, mas a gente não fala da volta, tá? Então, aí são as mudanças de estado físico, né? Dos estados da matéria, né? Quando ocorre perda de energia ou perda de calor, tá? Agora, veja, né? Ela está perdendo, a substância começa a liberar calor. Essa liberação de calor, né, a gente chama de uma transformação exotérmica, tá? Exo, turma, quer dizer para fora, do lado de fora, né? É um prefixo grego, se não me engano, né? Então, vocês já devem ter ouvido o termo exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? Quando você pisa na barata, antes dela soltar aquela gosminha, o que a barata faz? Crack, né? Quando você pisa na barata e ela dá faz aquele barulhinho de crack, é porque você está quebrando o esqueleto dela. Ela tem o esqueleto para o lado de fora. A mesma coisa um grilo. Se você pegar um grilo, não vai fazer isso com o grilo, né? Com a barata pode. Mas se você pegar e espremer um grilo, ele também vai dar um estralinho, porque você está quebrando o exoesqueleto dele, que está para fora. Então, processos exotérmicos, eles perdem energia para o exterior, né, para o meio externo. Por isso que a gente chama de processos exotérmicos. A condensação ou liquefação é um processo exotérmico. A solidificação é um processo exotérmico. A sublimação também é um processo exotérmico, tá?